Neste momento de oração, que todo pensamento acelerado encontre descanso diante da tua presença. Que toda preocupação que chegou ocupando espaço na mente comece a perder sua força. Que toda inquietação que pesa sobre o coração encontre alívio. Antes mesmo que qualquer pedido seja apresentado, que exista paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas já terem chegado. Uma paz que permanece firme mesmo quando existem perguntas sem solução. Que a alma encontre abrigo em ti. Que os pensamentos encontrem direção. Que as emoções encontrem equilíbrio. E que o coração seja conduzido para um lugar de confiança profunda. Porque existem momentos em que as dificuldades parecem maiores do que as forças disponíveis. Existem situações que produzem medo, desgaste e insegurança. Mas que neste instante, a alma se lembre de que existe um refúgio seguro, uma fortaleza que não é abalada pelas tempestades da vida. Que toda ansiedade encontre descanso, que toda preocupação seja entregue, e que esta oração marque o início de um momento de renovação profunda, onde a esperança volta a florescer e a confiança volta a ocupar o lugar que o medo tentou tomar. E enquanto essa paz começa a envolver cada pensamento, que o coração também encontre coragem para olhar para dentro de si mesmo com sinceridade. Senhor, Tu conheces aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Conheces os pensamentos escondidos, as preocupações silenciosas, as feridas que ainda não cicatrizaram e os erros que muitas vezes produzem peso dentro da alma. Por isso, que este seja também um momento de renovação interior. Que tudo aquilo que produz culpa, tristeza ou arrependimento encontre transformação em Tua presença. Que o coração não permaneça preso ao passado, que a alma não continue carregando aquilo que já deveria ter sido entregue. Que exista cura para as emoções cansadas. Que exista restauração para aquilo que foi enfraquecido pelas lutas da caminhada. E que a paz continue crescendo, trazendo não apenas tranquilidade para o presente, mas também renovação para aquilo que precisa ser transformado dentro do coração. Que cada pensamento seja alinhado à esperança e que a alma encontre leveza para continuar avançando. E que essa renovação continue alcançando áreas cada vez mais profundas da vida. Senhor, existem momentos em que o coração se sente cercado por dificuldades. Existem dias em que as notícias parecem produzir mais preocupação do que esperança. Existem situações que fazem a alma questionar se conseguirá continuar avançando, mas que mesmo nesses momentos a confiança permaneça viva. Que o coração se lembre de que existe socorro para os dias difíceis e força para os momentos de batalha. Que nenhuma circunstância tenha poder para apagar a fé. Que nenhuma dificuldade consiga destruir a esperança. E que a alma permaneça firme, mesmo quando tudo parece instável ao redor. Assim como a Tua palavra sustenta aqueles que confiam em Ti. Que cada pensamento encontre segurança nessa verdade. Que a paz continue protegendo o coração e que a confiança seja maior do que qualquer medo que tente surgir pelo caminho. Que essa confiança também produza gratidão. Senhor, muitas vezes a mente se concentra naquilo que ainda falta e acaba esquecendo aquilo que já foi recebido. Muitas vezes, as preocupações ocupam tanto espaço que as bênçãos do caminho passam despercebidas. Por isso que os olhos sejam abertos para reconhecer o Teu cuidado, que o coração encontre motivos para agradecer. Agradecer pelas portas abertas, pelas respostas recebidas, pelos livramentos silenciosos e pelas forças renovadas ao longo da caminhada. Que a gratidão fortaleça a fé, que a fé fortaleça a esperança e que a esperança fortaleça a confiança. Que a alma reconheça que, mesmo durante os períodos difíceis, nunca esteve abandonada. Que sempre existiu cuidado, que sempre existiu direção, e que essa certeza continue trazendo serenidade para enfrentar os desafios presentes e futuros. E permanecendo nessa gratidão, que a alma encontre descanso diante daquilo que ainda não pode controlar. Senhor, existem respostas que ainda não chegaram, existem caminhos que ainda não estão totalmente claros, existem situações que exigem espera e paciência. Mas que o coração não seja dominado pela ansiedade,
que a mente não seja consumida pela preocupação constante, que exista confiança para entregar diante de ti aquilo que não pode ser resolvido agora, que exista serenidade para viver um passo de cada vez, e que a alma permaneça firme, na certeza de que existe cuidado sobre cada detalhe da caminhada, que o medo do futuro não roube a paz do presente, que as dúvidas não sejam maiores do que a esperança, e que esta oração continue conduzindo o coração para um lugar cada vez mais profundo de proteção, renovação, gratidão e confiança. E que essa confiança continue crescendo de forma silenciosa e profunda dentro da alma. Senhor, muitas vezes o coração deseja enxergar imediatamente aquilo que está sendo preparado, mas existem processos que acontecem longe dos olhos e respostas que começam a ser construídas antes mesmo de serem percebidas. Por isso, que exista tranquilidade para esperar, que a mente não seja dominada pela pressa, que os pensamentos não sejam consumidos pela necessidade de controlar cada detalhe da caminhada, que a alma encontre descanso ao lembrar que tu permaneces no controle, mesmo quando tudo parece incerto, e enquanto algumas portas ainda permanecem fechadas, que o coração continue acreditando. Enquanto algumas respostas ainda não chegaram, que a esperança continue viva. Que nenhuma demora seja interpretada como abandono. Que nenhum silêncio seja confundido com ausência de cuidado. E que a paz continue fortalecendo cada pensamento, trazendo equilíbrio para enfrentar o presente sem medo do futuro. Que o coração permaneça firme, sabendo que existe direção para cada passo e propósito em cada etapa da caminhada. E enquanto essa paz permanece guardando o coração, que também exista coragem para deixar para trás aquilo que já não precisa mais ser carregado. Senhor, existem lembranças que ainda produzem peso, existem palavras que feriram, decisões que trouxeram arrependimento e situações que deixaram marcas profundas dentro da alma. Mas que este seja um momento de renovação, que toda culpa que impede o coração de avançar encontre perdão, que toda tristeza que permanece presa ao passado encontre consolo, que todo sentimento de fracasso seja substituído pela esperança. Assim como a chuva limpa a terra e prepara o caminho para novos frutos, que tua presença renove aquilo que foi desgastado pelas dores da caminhada. Que o coração não permaneça preso aos erros de ontem. Que a alma encontre liberdade para seguir em frente. E que a paz continue ocupando os espaços onde antes existiam apenas lembranças dolorosas, trazendo leveza para continuar caminhando com fé e confiança. E que essa leveza produza uma nova maneira de enxergar os dias que estão diante do coração. Senhor, muitas vezes as preocupações fazem com que a alma perca a capacidade de perceber a beleza dos pequenos detalhes. Muitas vezes, a ansiedade faz com que o presente seja consumido pelo medo do amanhã. Mas que exista gratidão pelos caminhos percorridos até aqui. Que exista alegria pelas oportunidades recebidas. Que exista reconhecimento pelas vezes em que a força apareceu exatamente quando parecia não existir mais energia para continuar. Que o coração aprenda a celebrar cada avanço, mesmo os pequenos. Que a alma reconheça cada demonstração do teu cuidado. E que essa gratidão fortaleça a confiança para os próximos passos. Que os olhos não permaneçam fixos apenas nos problemas, mas também nas possibilidades. Que a esperança continue iluminando o caminho e lembrando que ainda existem muitas bênçãos sendo preparadas ao longo da jornada. E permanecendo nessa esperança, que o coração encontre firmeza para enfrentar aquilo que ainda precisa ser enfrentado. Senhor, existem batalhas que não podem ser evitadas, desafios que exigem perseverança e momentos que pedem coragem, mas que a alma não recue diante das dificuldades, que a fé seja maior do que os obstáculos, que a confiança seja maior do que as inseguranças, que a paz seja maior do que as preocupações. Quando surgirem dias difíceis, que exista força. Quando surgirem momentos de dúvida, que exista direção. Quando surgirem períodos de espera, que exista paciência. E que o coração permaneça firme, lembrando que não caminha sozinho. Que existe socorro nos momentos de necessidade, proteção durante as tempestades e cuidado constante sobre cada área da vida.
que essa certeza fortaleça a alma e traga serenidade para continuar avançando. E enquanto a caminhada continua, que a alma permaneça cada vez mais próxima da paz que vem da tua presença. Senhor, que os pensamentos encontrem repouso em ti, que as emoções encontrem estabilidade, que as preocupações sejam substituídas pela confiança, e que aquilo que hoje parece pesado comece a se tornar mais leve à medida que é colocado diante de ti. Que o coração não se desgaste tentando carregar sozinho aquilo que pode ser entregue em tuas mãos. Que a mente não permaneça presa a cenários de medo ou derrota. Que a esperança continue crescendo, fortalecendo a fé para os dias bons e também para os dias difíceis. E que esta oração continue conduzindo a alma para um lugar de descanso profundo, onde existe renovação para o coração, direção para os caminhos, perdão para as falhas, gratidão pelas bênçãos recebidas e confiança para tudo aquilo que ainda está por vir. E que esse descanso continue se aprofundando dentro da alma, alcançando lugares que talvez nem tenham sido percebidos até agora. Senhor, existem preocupações que se acumulam lentamente, quase sem que o coração perceba. Pequenos medos, inseguranças silenciosas e pensamentos repetitivos que, com o tempo, acabam roubando a tranquilidade. Por isso, que tua paz alcance cada uma dessas áreas. Que a mente seja renovada, que o coração seja fortalecido. Que a alma encontre equilíbrio para não ser conduzida pelas circunstâncias, mas pela confiança. Quando surgirem notícias inesperadas, que exista serenidade. Quando surgirem mudanças de planos, que exista sabedoria. Quando surgirem desafios que parecem maiores do que as forças disponíveis, que exista fé para continuar avançando. E que o coração permaneça firme, lembrando que existe um refúgio seguro onde as preocupações encontram descanso e onde a esperança é renovada. Que essa certeza acompanhe cada pensamento e traga tranquilidade para continuar caminhando sem medo. E enquanto essa tranquilidade permanece guardando a alma, que também exista disposição para confiar mais profundamente em teu cuidado. Senhor, muitas vezes o coração acredita que precisa resolver tudo sozinho. Muitas vezes a mente se sobrecarrega tentando encontrar respostas para cada situação. Mas que exista descanso, que exista liberdade para entregar diante de ti aquilo que está além das próprias forças. Que a alma compreenda que confiar não é desistir, mas caminhar sabendo que existe ajuda. Que os pensamentos encontrem leveza, que as emoções encontrem estabilidade e que a esperança continue crescendo mesmo quando algumas respostas ainda não podem ser vistas. Que a paz continue sendo mais forte do que a ansiedade e que a confiança continue sendo maior do que qualquer receio relacionado ao futuro. Que cada dia seja vivido com serenidade, equilíbrio e fé renovada. E que essa fé renovada produza coragem para continuar seguindo em frente. Senhor, existem momentos em que o caminho parece longo. Existem períodos em que os resultados demoram a aparecer e situações em que o coração se pergunta se está realmente avançando. Mas que a alma não desista por causa da demora. Que a esperança permaneça viva durante os processos. Que a confiança continue firme durante as esperas. Que o coração compreenda que nem sempre o crescimento é visível imediatamente. Assim como uma semente cresce em silêncio antes de aparecer sobre a terra, que muitas das respostas estejam sendo preparadas mesmo quando ainda não podem ser vistas. Que essa verdade fortaleça a fé. Que os pensamentos permaneçam tranquilos e que a alma continue caminhando com paciência, sabendo que cada etapa possui seu propósito e que nenhum esforço feito com esperança é em vão. E permanecendo nessa esperança, que o coração também seja fortalecido pela gratidão. Senhor, ajuda a alma a perceber aquilo que já foi recebido. Ajuda os olhos a reconhecerem as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas em meio à correria e às preocupações. Que exista gratidão pela proteção recebida nos dias difíceis. Gratidão pelas portas abertas no momento certo. Gratidão pelas forças renovadas
quando tudo parecia pesado demais. Gratidão pelos livramentos que nem chegaram a ser percebidos. Que o coração encontre alegria ao lembrar que o teu cuidado esteve presente em cada fase da caminhada. E que essa gratidão continue fortalecendo a fé para os próximos passos. Que a alma não se concentre apenas naquilo que ainda falta, mas também em tudo aquilo que já foi concedido ao longo da jornada. E que essa gratidão conduza o coração para uma confiança ainda mais profunda. Senhor, diante de tudo aquilo que ainda preocupa a mente, que exista paz. Diante de tudo aquilo que ainda parece incerto, que exista esperança. Diante de tudo aquilo que ainda exige paciência, que exista serenidade. Que o coração permaneça firme, mesmo quando os ventos das dificuldades tentarem soprar mais forte. Que a alma continue encontrando abrigo em tua presença. Que os pensamentos sejam guardados pela tranquilidade. Que as emoções sejam fortalecidas pelo equilíbrio. E que a fé continue crescendo a cada dia. Que nenhuma circunstância tenha poder para apagar a confiança construída nesta oração. Que nenhum medo seja maior do que a esperança. E que a alma continue caminhando com a certeza de que existe cuidado, direção, proteção e renovação em cada etapa da vida. E que essa certeza continue acompanhando cada passo da caminhada, especialmente nos momentos em que o coração se sente mais vulnerável. Senhor, existem dias em que a alma se apresenta forte diante das pessoas, mas em silêncio carrega preocupações que ninguém conhece. Existem pensamentos que permanecem guardados, receios que não são compartilhados e perguntas que ainda não encontraram resposta. Mas nada disso está escondido diante de ti. Por isso, que este seja um momento de descanso verdadeiro. Que aquilo que produz inquietação encontre paz. Que aquilo que produz desgaste encontre renovação. Que aquilo que produz medo encontre segurança. Que a alma não permaneça presa às incertezas. Que o coração não seja dominado pelas circunstâncias. E que a confiança continue crescendo, lembrando que existe um cuidado constante sustentando cada área da vida. Que os pensamentos desacelerem, que as emoções encontrem equilíbrio e que a esperança continue iluminando o caminho mesmo quando nem todos os detalhes podem ser vistos. E enquanto essa esperança permanece viva, que o coração também encontre força para abandonar as comparações que produzem desânimo. Senhor, muitas vezes a alma se enfraquece ao olhar para a caminhada dos outros e esquecer tudo aquilo que já foi construído ao longo do próprio caminho. Muitas vezes a mente se concentra naquilo que ainda não aconteceu e perde a capacidade de enxergar os avanços que já aconteceram. Mas que exista sabedoria para valorizar cada etapa vivida. Que exista gratidão pelo crescimento que aconteceu mesmo durante os períodos difíceis. Que o coração compreenda que cada jornada possui seu tempo e cada processo possui seu propósito. Que não exista ansiedade para alcançar aquilo que ainda está sendo preparado. Que a alma permaneça firme, sabendo que aquilo que foi planejado para a sua caminhada chegará no momento certo. E que a paz continue protegendo os pensamentos contra toda forma de inquietação e desânimo. E permanecendo nessa paz, que a alma encontre coragem para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Senhor, existem situações que não podem mais ser adiadas. Existem decisões que precisam ser tomadas e passos que precisam ser dados. Que o medo não impeça o avanço. Que a insegurança não paralise o coração. Que exista sabedoria para agir com equilíbrio e confiança. Que os pensamentos não sejam dominados pelas possibilidades negativas. Que a esperança continue apontando para aquilo que ainda pode ser construído. E que o coração encontre força para seguir adiante, mesmo quando o caminho exige coragem. Que cada desafio seja enfrentado com serenidade. Que cada obstáculo seja encarado com perseverança. E que a alma permaneça firme, sabendo que existe direção para cada passo e sustento para cada necessidade da caminhada. E que essa coragem seja acompanhada por um profundo senso de dependência da tua presença. Senhor, que o coração nunca se afaste da fonte da verdadeira paz. Que a alma nunca se esqueça de onde vem a força para continuar.
Que os dias de vitória não produzam orgulho e que os dias difíceis não produzam desespero. Que exista equilíbrio em todas as circunstâncias. Que exista humildade para reconhecer a necessidade do teu cuidado. Que exista gratidão pelas bênçãos recebidas. E que exista confiança para continuar caminhando mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Que o coração permaneça sensível à tua direção. Que os pensamentos permaneçam alinhados à esperança. E que a alma continue encontrando descanso em tua presença, independentemente dos desafios que surgirem pelo caminho. E enquanto esta oração continua avançando, que uma nova confiança seja estabelecida dentro do coração. Senhor, que toda dúvida que tenta enfraquecer a fé encontre resposta na certeza do teu cuidado. Que toda preocupação que tenta roubar a paz encontre descanso em tua presença. Que todo medo relacionado ao futuro seja substituído pela esperança. Assim como tantas vezes houve livramento, direção e renovação ao longo da caminhada, que o coração continue acreditando que o mesmo cuidado permanece ativo hoje. Que a alma não viva aprisionada pelas incertezas. Que a mente não permaneça presa às preocupações. Que exista liberdade para confiar. Que exista serenidade para esperar. E que a paz continue crescendo de forma profunda e constante, fortalecendo cada pensamento, renovando cada emoção e preparando o coração para tudo aquilo que ainda será vivido ao longo da jornada. E que essa confiança continue amadurecendo dentro da alma, tornando-se mais forte do que qualquer circunstância passageira. Senhor, existem situações que mudam rapidamente. Existem dias em que tudo parece caminhar bem e existem dias em que desafios inesperados surgem diante do caminho. Mas que o coração não seja conduzido pelas oscilações das circunstâncias, que exista uma paz mais profunda do que os acontecimentos ao redor. Que exista uma esperança capaz de permanecer firme, mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram. Que a alma encontre estabilidade em tua presença. Que os pensamentos não sejam dominados pelas notícias preocupantes, nem pelas dificuldades momentâneas. E que a confiança continue crescendo, lembrando que existe um cuidado constante acompanhando cada etapa da caminhada. Que aquilo que parece impossível aos olhos humanos não tenha poder para apagar a fé. E que a alma continue avançando com serenidade, sabendo que não caminha sozinha. E enquanto essa serenidade permanece guardando o coração, que também exista renovação para os pensamentos. Senhor, muitas batalhas começam dentro da mente. Muitas preocupações crescem porque recebem atenção constante. Muitas inseguranças se fortalecem porque são alimentadas diariamente. Por isso, que os pensamentos sejam renovados. Que aquilo que produz medo perca sua força. Que aquilo que produz ansiedade encontre descanso. Que aquilo que produz desânimo seja substituído pela esperança. Que a mente encontre paz para descansar e clareza para enxergar os caminhos que estão diante dela. Que cada pensamento seja conduzido para mais perto da confiança e mais distante da preocupação. E que a alma continue encontrando tranquilidade ao lembrar que existe direção mesmo quando nem todas as respostas são visíveis neste momento. E que essa renovação interior alcance também as emoções que foram desgastadas pelas lutas da caminhada. Senhor, existem períodos que deixam marcas profundas. Existem batalhas que exigem tanto da alma que, sem perceber, o coração começa a carregar cansaços que não aparecem por fora. Mas que neste instante exista restauração. Que a alegria encontre novamente espaço dentro da alma. Que a esperança seja fortalecida. Que a paz continue crescendo e que aquilo que foi enfraquecido pelas preocupações encontre renovação em tua presença. Que não permaneça dentro do coração nenhum sentimento que impeça o avanço. Que não permaneça nenhuma ferida que impeça a esperança de florescer novamente. E que a alma continue caminhando com leveza, sabendo que existe cuidado suficiente para restaurar tudo aquilo que foi desgastado pelo tempo e pelas dificuldades. E permanecendo nessa renovação, que o coração encontre sabedoria para viver cada etapa da jornada. Senhor,
Existem momentos em que é necessário agir e momentos em que é necessário esperar. Existem situações que exigem coragem e situações que exigem paciência. Dá discernimento para reconhecer a diferença entre elas, que a alma não seja dominada pela pressa, que o coração não seja consumido pela ansiedade, que exista tranquilidade para respeitar os processos da vida sem perder a esperança, que cada passo seja dado no momento certo, que cada decisão seja tomada com equilíbrio e que a confiança continue sendo maior do que a necessidade de controlar tudo. Que a paz permaneça guardando os pensamentos e fortalecendo o coração durante cada fase da caminhada, e que essa paz continue acompanhando a alma, até mesmo nos momentos em que tudo parece silencioso. Senhor, existem períodos em que as respostas não chegam rapidamente. Existem momentos em que o coração ora, espera e continua sem enxergar mudanças imediatas. Mas que o silêncio nunca seja confundido com ausência de cuidado. Que a alma permaneça firme, mesmo durante os tempos de espera. Que a esperança continue viva, mesmo quando os resultados ainda não podem ser vistos. Que a fé continue acesa mesmo quando os caminhos parecem longos. E que o coração encontre descanso ao lembrar que muitas das maiores transformações começam de forma invisível. Que a confiança permaneça firme. Que a paz continue crescendo. E que a alma siga avançando com serenidade, sabendo que existe propósito em cada etapa e cuidado em cada detalhe da caminhada. E que essa confiança permaneça firme, mesmo quando a alma não consegue enxergar tudo aquilo que está sendo preparado. Senhor, muitas vezes o coração observa apenas o que está diante dos olhos e se esquece de que existem caminhos sendo construídos além daquilo que pode ser visto. Existem portas que ainda não se abriram, encontros que ainda não aconteceram e respostas que ainda estão a caminho. Por isso, que a esperança não diminua por causa da demora, que a fé não enfraqueça por causa da espera, que a alma continue caminhando com serenidade, sabendo que teu cuidado não depende da capacidade humana de compreender cada detalhe, que o coração permaneça tranquilo, que os pensamentos permaneçam em paz e que a confiança continue crescendo, fortalecendo a alma para atravessar cada fase da jornada sem permitir que a ansiedade roube a tranquilidade que está sendo construída nesta oração. E enquanto essa tranquilidade continua guardando o coração, que também exista sabedoria para reconhecer aquilo que precisa ser deixado para trás. Senhor, existem preocupações que já cumpriram seu tempo e ainda permanecem ocupando espaço dentro da mente. Existem medos antigos, que continuam influenciando decisões presentes. Existem lembranças que já deveriam ter sido entregues, mas que ainda produzem peso dentro da alma. Que neste momento exista liberdade. Que o coração não permaneça preso ao que já passou. Que a mente não continue revivendo situações que já foram vencidas. Que a esperança seja maior do que as lembranças dolorosas. E que a paz continue trazendo renovação para cada área da vida. Que a alma encontre força para seguir adiante sem carregar pesos que não pertencem mais ao presente. E que cada passo seja dado com mais leveza, mais confiança e mais serenidade. E que essa leveza produza uma nova disposição para viver os dias que estão por vir. Senhor, muitas vezes as preocupações retiram do coração a capacidade de enxergar as oportunidades que estão diante dele. Muitas vezes, o medo faz com que a alma permaneça parada diante de caminhos que poderiam trazer crescimento, mas que exista coragem para avançar, que exista confiança para acreditar que ainda existem boas coisas sendo preparadas, que exista esperança para olhar para frente sem ser dominado pelas experiências difíceis do passado, que o coração permaneça aberto para as novas possibilidades que surgirem, que a mente permaneça livre das correntes da insegurança e que a paz continue conduzindo cada pensamento para mais perto da confiança e mais distante da preocupação. Que a alma siga fortalecida, sabendo que cada novo dia também carrega novas oportunidades de recomeço. E permanecendo nessa esperança, que o coração encontre motivos para continuar acreditando, mesmo durante os dias mais difíceis. Senhor,
Existem momentos em que as circunstâncias parecem desafiar a fé. Existem situações que fazem a espera parecer longa e os desafios parecerem grandes demais. Mas que a alma não desista, que a esperança permaneça firme, que a confiança continue crescendo. Que o coração se lembre de todas as vezes em que encontrou força quando acreditava não possuir mais nenhuma. Que se lembre dos livramentos recebidos, das portas abertas e dos caminhos que surgiram quando tudo parecia impossível. Que essas lembranças fortaleçam a fé para continuar avançando. E que a paz permaneça guardando os pensamentos, impedindo que o desânimo encontre espaço dentro da alma. E que essa paz continue crescendo até se tornar uma presença constante em cada área da vida. Senhor, que ela esteja presente nas decisões importantes e também nos pequenos detalhes do dia. Que esteja presente durante os momentos de alegria e também durante os períodos de dificuldade. Que esteja presente quando as respostas chegarem e também quando ainda for necessário esperar. Que o coração aprenda a descansar em Tua presença em todas as circunstâncias. Que a alma encontre segurança não na ausência de problemas, mas na certeza do Teu cuidado. Que os pensamentos permaneçam protegidos pela serenidade. Que as emoções permaneçam fortalecidas pela esperança. E que a confiança continue sendo renovada diariamente. Que esta oração siga conduzindo o coração para um lugar cada vez mais profundo de paz, restauração, proteção e fé, preparando a alma para tudo aquilo que ainda será vivido ao longo da caminhada. E que essa paz continue se estabelecendo de maneira profunda dentro do coração, alcançando até mesmo os lugares onde ainda existe preocupação escondida. Senhor, Tu conheces aquilo que muitas vezes não é dito em voz alta. Conheces os receios que surgem durante o silêncio, os pensamentos que aparecem quando ninguém está por perto e as perguntas que permanecem sem resposta dentro da alma. Por isso, que nada permaneça sem o Teu cuidado. Que toda inquietação encontre descanso. Que toda insegurança encontre força. Que toda dúvida encontre direção. E que o coração permaneça firme, lembrando que existe um abrigo seguro em Tua presença. Assim como o salmista declarou que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, que essa verdade continue fortalecendo a alma. Que nenhum desafio tenha poder para apagar a esperança, e que a confiança continue crescendo, tornando-se maior do que qualquer circunstância que tente produzir medo ou desânimo. E enquanto essa confiança continua sendo fortalecida, que o coração também encontre renovação diante de Ti. Senhor, cria dentro da alma um espírito perseverante, um coração disposto a continuar caminhando, mesmo quando os caminhos parecem difíceis. Que tudo aquilo que precisa ser transformado seja alcançado pela Tua presença. Que os pensamentos sejam renovados, que as intenções sejam purificadas, que as emoções sejam restauradas e que a alma encontre liberdade para seguir em frente sem carregar culpas, arrependimentos ou pesos que já foram entregues. Que exista humildade para reconhecer aquilo que precisa mudar e coragem para permitir essa transformação. E que a paz continue acompanhando cada etapa desse processo, trazendo leveza para o coração e esperança para continuar avançando. E permanecendo nessa renovação, que a alma também aprenda a descansar na fidelidade do Teu cuidado. Senhor, existem momentos em que os olhos enxergam apenas as dificuldades, mas existem muitas coisas acontecendo além daquilo que pode ser visto. Existem respostas sendo preparadas, existem caminhos sendo alinhados, existem portas sendo organizadas para o momento certo. Que o coração não seja dominado pela ansiedade enquanto espera. Que a alma permaneça firme enquanto os processos continuam acontecendo. Que a esperança continue viva e que a confiança seja fortalecida pela lembrança de que Tu permaneces o mesmo em todos os momentos da caminhada. Que o coração encontre descanso nessa certeza. Que a mente permaneça tranquila e que a paz continue sendo mais forte do que qualquer preocupação relacionada ao futuro. E que essa tranquilidade produza dentro da alma uma nova capacidade de enxergar os dias com esperança. Senhor,
Muitas vezes as preocupações fazem com que o coração veja apenas os obstáculos. Muitas vezes os desafios escondem as oportunidades que estão surgindo. Mas que os olhos sejam abertos para perceber também as bênçãos que acompanham a caminhada. Que exista gratidão pelas pequenas vitórias. Que exista reconhecimento pelas forças renovadas. Que exista alegria pelos livramentos recebidos. Assim como o Salmo 33 declara que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam em seu amor. Que essa verdade fortaleça a confiança. Que a alma saiba que não está esquecida. Que o coração saiba que existe cuidado sobre cada detalhe. E que a esperança continue iluminando cada passo do caminho. E ao chegar até aqui nesta oração, que o coração permaneça envolvido por essa tranquilidade que vem da tua presença. Senhor, que toda palavra pronunciada durante este momento continue produzindo frutos dentro da alma. Que a paz permaneça guardando os pensamentos. Que a esperança permaneça fortalecendo o coração. Que a confiança permaneça sustentando cada passo da caminhada. Que aquilo que foi entregue diante de ti encontre descanso. Que aquilo que precisa de direção encontre caminho. Que aquilo que precisa de renovação encontre transformação. Assim como o Salmo 46 declara que tu és refúgio e fortaleza, assim como o Salmo 91 fala sobre proteção e segurança, assim como o Salmo 51 fala sobre renovação interior, e o Salmo 33 sobre confiança e esperança, que essas verdades permaneçam vivas dentro da alma. Que o coração siga em paz, que a mente siga tranquila, que a fé siga firme e que a certeza do teu cuidado acompanhe cada instante da caminhada, hoje e em todos os dias que virão. Amém.